Isso de um lado. Por outro lado, e aí isso é uma crença pessoal minha acredito que outros colegas compartilham, é que a economia de baixo carbono é algo que vai acontecer, porque a gente não tem alternativa, não é uma questão de vontade nossa, a gente vai ser impelido a fazer isso, né, de uma forma ou de outra. Se a gente não perceber isso quanto antes, a gente vai pagar caro por esses erros que a gente está cometendo com o planeta, né? Então isso deve acontecer. Então a gente continua entendendo que isso é um mecanismo interessante, que os projetos de carbono dentro de Kyoto são interessantes, e a gente continua desenvolvendo, acreditando que esse mercado tem que continuar se desenvolvendo, porque a meta, na verdade, é cada vez maior. Mas também não é só uma crença infundada, né? A gente tem fundamentos. A Europa já sinalizou que quer aumentar o seu compromisso interno de 4 a 6 vezes ao que era o anterior. Ou seja, o anterior na média era 5,2%, a Europa fala entre 20% e 30%. Né? Estados Unidos já sinalizaram com um compromisso, apesar que ele é pífio comparado com o resto do mundo, né? Tem uma questão moral envolvendo essas metas, mas de qualquer forma também é um compromisso adicional. Ou seja, essa necessidade de redução de emissão é cada vez maior e isso deve estimular os projetos, na minha visão. Assim como outros mercados voluntários também de redução de emissão, que tem o seu papel, tem um papel importante nessa história toda, não tem o papel central que tem o da ONU, porque as reduções de emissão da ONU, elas atendem a compromissos legalmente vinculantes, né? E esse, inclusive, é um dos grandes detalhes que ficou em aberto na Conferência das Partes, é que o objetivo era você ter um acordo legalmente vinculante. E o que se conseguiu, no fim das contas, foi um documento que não entra com caráter de acordo, ele entra com caráter de documento submetido, só miscelânea, né, que eles chamam, MISC. E esse documento mostra a intenção das partes em não permitir que o aumento de temperatura ultrapasse 2 graus e que as partes concordam que tem que ter um compromisso legalmente vinculante, mas aquele documento em si não vincula, né? Então, desse ponto de vista, a conferência falhou, né? Ela falhou em obter um acordo. Agora, do ponto de vista de do mundo mostrar para os dirigentes de que está todo mundo de olho nisso, foi importante, né? Foi um tremendo de um sucesso, né? E aconteceram alguns detalhes, né, da conferência, Estélio, que são bastante curiosos para o ouvinte ter uma noção do tamanho dessa conferência. Quantas pessoas ao todo? Assim? Então, esperava-se 15 mil pessoas e no fim das contas tiveram 45 mil pessoas. Nossa, né? Senhora. Então, foi muito grande. 45 mil pessoas? Sim, e o lugar, Estélio, fisicamente ele era muito grande. Eu chegava no fim do dia, ia pro hotel fisicamente cansado, porque você de andar de um lado para o outro andava quase 5 km por dia só de correr de um lado para o outro, né? Sem contar que a gente ficava de 12 a 16 horas por dia dentro do Bella Center, né, que foi onde aconteceu. Um trabalho bem exaustivo. Inverno lá, né? Tava frio. Então, inverno tava frio, inclusive, né, até uma ironia, né, nevou há muito tempo. Eles têm, em Copenhague neva muito pouco, né, vamos 2 centímetros por ano. E teve uma neve muito forte, fez muito frio, tava menos 7, menos 8 graus Celsius lá o tempo todo. O que na verdade não tem nada a ver com... inclusive isso é importante que se diga, né? A mudança climática, ela aumenta a frequência e a intensidade de eventos extremos, mas não só ondas de calor, ondas de frio também, exato, enfim. É bom que se diga pro... Agora, na sua percepção, como foi que o Brasil ficou projetado mundialmente após a conferência? O Brasil, Estélio, eu acho que a projeção dele pós-conferência não difere muito da projeção que ele tinha antes. O Brasil tem uma projeção muito boa lá fora, primeiro, pela vocação de energia renovável que a gente tem, né? Então, o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, isso é sabido por todos, né? O nosso etanol é motivo de inveja, vamos dizer assim, em muito lugar, né? Os Estados Unidos tentam obter a mesma eficiência do milho, não conseguem, existem barreiras protecionistas em relação ao nosso etanol, enfim, os biocombustíveis em geral, o biodiesel também são algo que o governo brasileiro já incentiva há muito tempo, então o Brasil é muito pioneiro nesse aspecto e chama a atenção do mundo para isso, né? Então esse é um aspecto muito positivo da presença do Brasil com relação à questão climática, né? Que a questão climática, Estélio, ela está muito vinculada sempre à matriz energética, porque os grandes emissores de gás de efeito estufa estão geralmente relacionados à geração e distribuição de energia, tá? Agora, aí a gente também tem o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que é a floresta amazônica, né? Então a floresta,
a devastação da floresta é algo que é muito criticado lá fora também, né? Coisa que eu particularmente acho que no momento a gente tem dados para comemorar a redução do desmatamento. Acho que a gente tem que continuar nessa tendência, né? Quando a gente diz que reduziu 80% o desmatamento, não quer dizer que a gente apoia 20%, né? A gente tem que sempre olhar do ponto de vista do que foi conquistado para que isso sirva de estímulo. E eu sempre ressalto, né? Eu adoro discutir internamente com os meus pares a questão florestal e quais são os desafios para proteger. Mas eu não gosto muito quando as pessoas nos abordam, principalmente no exterior, e isso aconteceu comigo, dizendo que a gente está sendo absolutamente responsável com a devastação da Amazônia, e sendo que eu não concordo, porque a Amazônia não é a única floresta do mundo, ela é a última, né? Então, se ela é a última, como eu já disse, é porque a gente teve a competência de preservar e manter a última, né? Todos os outros não tiveram a competência que a gente teve, então não quero ninguém nos acusando disso, apesar que a gente tem um desafio muito grande para isso, e o desafio não é só, né, do ponto de vista ambiental, a gente tem um desafio social muito grande naquela região, a gente sabe que é uma região pobre, a solução tem que estar integrada assim, e tem que envolver um esforço mundial, já que o interesse de preservação é de todos, né? Então, mas nesse aspecto também acho que o Brasil está bem, mas num apanhado geral, Estélio, o Brasil tem uma posição de liderança muito forte. Por quê? Porque ele conquistou o respeito dos países desenvolvidos em virtude dos investimentos que estão sendo feitos na parte de combate à mudança climática, e o nosso sucesso em relação a isso, né, de um lado, e do outro lado, no bloco dos países em desenvolvimento, o Brasil surge como uma liderança natural, né? Agora está bem. Então, o Brasil está na moda, né? O Brasil está na moda ser brasileiro, né? Então, assim, dessa forma, tendo respeito de um lado e estando alinhado aos interesses do outro, isso faz com que o Brasil possa assumir uma posição de conciliação nesse mundo, ou de um consenso, é muito importante, né? E, aliás, esse é o ponto principal da Conferência das Partes, né? Você precisa de um consenso para chegar a uma decisão. E a decisão não foi atingida porque não houve consenso na Conferência das Partes. Então, acho que o Brasil está muito bem posicionado e tem profissionais muito competentes para desempenhar esse papel. Você que acompanha aí Desafios do Aquecimento Global, aqui na Rádio Mundial, 95,7 FM, 660 AM. Comigo aqui, Estélio Sol, entrevistando o Felipe Bottini, lá da Grindomos. Está falando um pouco aqui com a gente sobre o que aconteceu lá na conferência da ONU, lá na Dinamarca, em dezembro, que ele estava presente, e contando um pouco do que aconteceu e as previsões aí. Agora vamos falar de um outro assunto, Felipe, que nós tivemos em dezembro, final de dezembro, dia 28 de dezembro. O presidente Lula, ele sancionou aí a lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, ou seja, o Brasil passa agora a ter uma lei que tem como meta aí redução de 36% a 39% das emissões do país até 2020. Mas aí, conta para nós essa história, esse é um compromisso. Agora, eu queria até que você ajudasse a gente a entender aqui. Isso aí, o Brasil está assumindo essa meta interna voluntariamente com relação a Kyoto, porque ele não é obrigado no acordo internacional existente a ter metas, porque é um país em desenvolvimento. É isso? Mas isso vai ser obrigado aqui dentro do Brasil, nas empresas? Como é que é isso?